Olá, aqui é a professora Glaucia Almeida e eu convido a vocês para mais uma viagem pela história do Brasil. Dentro do Brasil colônia, dentro do período colonial, hoje nós vamos falar sobre a escravidão. É a quarta aula dessa sequência de aulas que falam sobre a chegada dos negros africanos no Brasil, tráfico negreiro e escravidão. Antes de nós começarmos o nosso tema escravidão, a professora vai aqui reafirmar alguns compromissos que já tinha feito anteriormente. Todo esse conjunto de aula, como todas as aulas que estão neste canal no YouTube, estão sendo feitas em cima da historiografia vigente e em cima das novas pesquisas feitas dentro da área que envolve a história do Brasil. Este é o primeiro ponto importante. Um outro ponto importante é não julgar, não pensar, não analisar a história com o olhar de hoje, mas sim pensar e imaginar como era na época. E um outro ponto importante também, esse tema é muito vasto, é muito amplo. Então, por mais que a professora tente, como foi falado na aula anterior, precisaríamos de umas 10 aulas no mínimo e mesmo assim ainda ficaria faltando alguns pontos e alguns tópicos. Então, eu convido a vocês a estar comigo daqui para frente, porque sempre a professora vai estar linkando nas aulas aquilo que ainda faltou. Então, a gente viu no vídeo anterior, quando nós falamos do tráfico negreiro, infelizmente, esse comércio de seres humanos, de irmãos africanos, entre a África e a América, mais precisamente, a gente viu que também houve um tráfico que ia para a Europa, mas isso foi logo no século XVI. O forte mesmo vai ser este comércio com a América e que vai durar quase 400 anos. Então, se você pegar qualquer livro de qualquer historiador sério, ele vai falar, mesmo que seja com outras palavras, que o Brasil se fez graças aos braços fortes e às costas dos negros. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso, vamos pegar só o finalzinho da nossa aula anterior. Então, a gente viu que aqueles escravizados que não morriam nas viagens chegavam nos portos brasileiros, principalmente em Recife, Salvador e também no Porto do Valongo, no Rio de Janeiro. A maioria deles, os próprios relatos dizem que depois de vários dias naquela situação insalubre, muitos ficavam doentes. Aquela história que nós já comentamos no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu convido vocês a assistirem. Ficou longo, mas ficou muito bom, ficou muito completo, tá? Então, esses escravizados que chegavam, que não tinham morrido na viagem, porque a gente viu que devido a tudo isso, o número de óbitos nas viagens era muito grande. Por isso até que estes navios negreiros eram chamados também de navios tubeiros. Então, estes negros que não morriam na viagem, depois de quase um mês, 2 meses, dependendo da região da África que eles vinham, eles chegavam nesses portos doentes, a maioria deles doentes. Os relatos são realmente muito assustadores, né? Mas como a ideia aqui não é deixar vocês para baixo, é que vocês entendam, mas há relatos que eles chegavam aqui cheios de feridas, uma boa parte deles com bactérias que tinham gerado doenças nos seus olhos, uma boa parte deles ficavam cegos. Então, estes negros escravizados, quando chegavam no Brasil, que eles aportavam nos portos, eles eram levados para um local onde eles ficavam em quarentena. Lembra que a professora comentou na aula passada? Para verificar se eles tinham alguma doença e até
um período para que ele ou morresse ou se curasse, né? E aí dependia muito também da imunidade de cada um destes escravizados. Quando ele já estava saindo da quarentena, ele era levado para um local onde aconteciam os leilões. Eu terminei a aula passada justamente falando disso. Eles eram besuntados, passavam um óleo ou uma banha para que eles ficassem com uma aparência melhor, ficassem mais bonitos, ficassem reluzentes ao sol. E aí vinham então os compradores, como se aquilo realmente fosse uma peça ou um animal qualquer. Eu penso que nenhum animal merece maus tratos, ainda mais hoje que as leis estão tão rígidas e efetivas em relação a isso. Então, este comprador vinha, dava uma olhada na dentição para ver se aquele escravizado era saudável e também, pela dentição, ter mais ou menos uma ideia de qual a idade daquele escravizado, olhava os órgãos genitais para ver se ele não tinha nenhuma doença, e eles então eram comprados. E aí a gente comentou bastante em relação a isso, que era muito comum o comprador não comprar escravos de uma mesma família e nem de uma mesma etnia, né, que falasse o mesmo dialeto. Por quê? Porque isso seria um fator que poderia, mais para frente, causar problemas para o comprador. Ele poderia se unir com os outros e fazer um motim, né? Ir contra o seu senhor. Então, dentro dessa linha que nós estamos falando, este negro, então, era comprado. E ele efetivamente se tornava um escravo de alguém. Essa escravidão, então, no Brasil, ela vai acontecer, como nós já falamos aqui, um pouquinho mais de 300 anos. E quando a gente fala que o Brasil se fez pelos negros, é verdade. A escravização negra vai ser importantíssima para a produção canavieira no Nordeste do Brasil. Vai ser importantíssima para o processo de mineração, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Vai ser extremamente importante também nas charqueadas do Sul. Hoje, os novos estudos dizem que não havia recanto do Brasil que não existia o trabalho do negro escravizado. Havia os escravos que também trabalhavam nas áreas urbanas das cidades. Isso fica muito claro na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando esse escravo chegava da África, que ele era comprado, ele já vinha de um processo. Ele saía das suas raízes, ele tinha que deixar tudo aquilo que ele era para trás. E era como se ele tivesse que se fazer de novo. Quando ele chegava aqui no Brasil, e essa situação era mais um agravante que levava, muitas das vezes, os negros ao suicídio, ao banzo, que é a tristeza que nós falamos, que é muito parecida com a depressão. Então, este negro escravizado, quando ele chegava aqui, ele passava por este processo. Era importante para os senhores que os compravam que isso acontecesse. Por quê? Porque ele precisava agora abraçar a cultura, abraçar o trabalho do local onde ele estaria alocado, aonde ele estaria. E este processo foi extremamente complicado. Até umas décadas atrás, era muito comum a gente encontrar nos livros didáticos algumas falas que tinham e que diziam que o negro escravizado aceitou a escravização muito tranquilamente, que ele não lutou, que ele não bradou contra isso. Hoje nós já sabemos que isso é uma grande mentira. Desde quando esses negros escravizados chegaram no Brasil, eles começaram o seu processo de resistência.
Então, nós vamos dividir essa aula de hoje em 2 momentos. O primeiro momento, nós vamos falar como que esse escravo era tratado em território brasileiro, até para que ele se mantivesse, para que esse sistema escravista se mantivesse por quase 3 séculos e meio. E a outra parte da nossa aula, nós vamos falar sobre de que forma esses escravizados, então, já que a gente viu que eles não aceitaram a escravização de forma paciente, de forma mansa, nós vamos falar um pouquinho como que se deu essa resistência. E a professora, para que essa aula não fique muito grande, na próxima semana eu já vou ter uma aula pronta, onde nós vamos falar, então, fechando este conjunto de aulas, nós vamos falar, porque já está chegando, estamos em novembro, já está chegando o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Então, na próxima aula, não vou fazer isso hoje, porque senão vai ficar muito longo, eu vou falar para vocês por que que os negros escravizados, por que que os descendentes de escravos, eles acabam escolhendo o dia 20 de novembro como um dia de luta pelas causas dos negros, e não o dia 13 de maio, que representa o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eu só vou dar uma palhinha para vocês, eu gosto sempre de falar isso. Quase sempre, quando chega 20 de novembro, eu me estresso. Por mais calma que eu seja, eu acabo me estressando. Porque eu, que conheço bem a história, eu como afrodescendente, que vocês já sabem, que eu sei da história dos meus antepassados, para mim, o dia 20 de novembro é um dia extremamente importante. Não é um dia para a gente ficar se martirizando, se vitimizando, não. É um dia de luta, é um dia simbólico para mostrar para a sociedade a importância do resgate e também tem uma outra questão que para mim é extremamente importante, da inserção de fato do negro na sociedade brasileira. E aí, vários amigos meus colocam assim: ah, Gláucia, hoje, 20 de novembro, não deveria existir. Deveria ser o dia da consciência branca. Não existe dia da consciência branca, por que que vai ter o dia da consciência negra? Uns colocam assim, outros colocam assim: consciência não tem cor. Eu só falo para eles o seguinte: enquanto não houver, de fato, uma inserção do negro e do afrodescendente na sociedade brasileira, aonde, enquanto houver no Brasil racismo estrutural, o Brasil se fez dentro de uma estrutura racista, aonde não houver ainda igualdade de oportunidades entre o branco e o negro, enquanto o negro não for respeitado de fato, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ainda do Dia da Consciência Negra. Mas isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Então, se a gente pegar qualquer livro de história, qualquer revista, filme de época, que fale sobre a escravidão no Brasil, além da questão do negro escravizado, a partir do momento que ele chega aqui, que ele é comprado, de ter que deixar a sua cultura de lado, e a gente vai ver que uma das formas de resistência muito forte foi se negar a fazer isso. Ele também, para que ele cumprisse as obrigações pela qual ele tinha sido comprado, só tinha uma coisa a fazer, por parte do comprador, por parte do escravagista: o uso da violência. Então a gente aqui poderia elencar vários tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual. Quem mais sofria com a violência sexual eram as negras escravizadas. Era muito comum também a questão de morar em senzalas, locais escuros, insalubres,
uma parca ou pouca alimentação. Também havia um código onde estava estabelecido que se aquele escravo não trabalhasse ou fizesse corpo mole, ele poderia sofrer violências. E aí as violências são diversas. Entre elas, nós temos o pelourinho, que era um tronco que era colocado quase sempre no meio de uma praça, onde o negro era açoitado na frente do público, de preferência de outros escravizados, para servir de exemplo. Então, se a gente for buscar na historiografia, meu Deus, quanta violência! Inclusive, quando esse escravo ele era adquirido, era muito comum seu cabelo ser raspado e também o dono deste escravo marcá-lo a ferro quente no peito, como se ele fosse realmente um animal, um gado. E olha que a gente já comentou agora há pouco, até isso hoje já não se faz, já não se aceita, mas isso era feito com esses escravizados. Esse escravizado, então, ele ia quase sempre, e a gente está falando de século XVI, XVII, XVIII, XIX, no século XVI e XVII, ele vai ser mandado, comprado, principalmente por escravagistas do Nordeste do Brasil, que trabalhavam, que produziam cana-de-açúcar. A partir do século XVII e XVIII, mineração, depois no século XVIII, também XIX, nas charqueadas do Sul, mas a gente já disse agora há pouco que o negro vai ter o seu trabalho em todos os locais dentro do território que hoje é o Brasil. E mesmo diante de tanto sofrimento, muitos chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Calculem. Muitos desses também, além de trabalhar 18 horas por dia, como a gente já acabou de falar, eram trabalhos tão exaustivos e além de apanhar muito, era muito comum, há vários relatos que falam sobre isso, quando um escravo era muito bravo, muito revoltado, uma das formas, além de apanhar bastante, era dizer para ele o seguinte: olha, se você está fazendo corpo mole ou me prejudicando, eu vou vender você para local pior ainda. Então, era muito comum aqueles escravos mais arredios, mais violentos, que menos aceitavam o sistema de escravização, ser mandado para outros trabalhos que quase sempre eram mais duros ainda. Os livros nos dizem que a vida útil de um escravizado, ele durava em média 7 anos. Justamente por todos esses fatores que a gente já acabou de falar. E aí também entra um ponto que eu não gosto muito de falar, mas também é muito comum naquela época, os livros estão repletos dessas informações, eram aquelas negras que acabavam sofrendo porque elas acabavam, pela sua beleza, pela sua forma plástica, pela sua forma estética, acabava desenvolvendo um tipo de atração no seu senhor, e era muito comum as senhoras ficarem com muita raiva disso, e aí enfeiar essa negra. Há um relato que eu estava lendo no livro do Eduardo Bueno, que é de arrepiar. Era comum uma senhora, quando descobria que o seu esposo estava se encantando por uma negra, era muito comum arrancar-lhe os olhos da negra. E há um relato no livro que essa senhora, na hora do almoço, manda servir os olhos da negra numa compota de doce. Há relatos também que, para enfeiar essa negra, era muito comum cortar-lhe o rosto para ficar marcas, como também tirar-lhe partes do seu corpo, como o bico dos seios. Então, realmente eu não vou ficar aqui falando porque realmente me dói
E não é a intenção. A intenção não é essa. A intenção é que a gente entenda o que aconteceu. Até a professora acaba tendo que falar tudo isso para explicar por que também que os negros acabavam resistindo com tamanha violência. Porque o sofrimento deles era tão grande, tão grande, tão grande, como nós já acabamos de falar, que a resistência também era violenta. Quando alguém vem com violência, no primeiro momento, é difícil você levar uma pena de pombo. Ainda mais naquela época, você também acaba retribuindo tudo isso com uma certa violência. Então, a resistência dos negros também seguiam também esse patamar de violência. Era muito comum os negros escravizados matarem os seus feitores, matarem os seus senhores, botarem fogo na senzala, botarem fogo na plantação, sabotarem a produção de cana-de-açúcar, tentar fazer corpo mole, porque fazer corpo mole também é uma forma de você resistir àquele que te oprime. Muitos deles, principalmente na mineração, acabavam pegando pedaços, pepitinhas de ouro ou diamante e acabavam utilizando isso para comprar a alforria dele ou de alguma pessoa que ele amava ligada a ele. Também era muito comum a fuga individual, como também a fuga coletiva. E essa fuga individual e essa fuga coletiva levava muitas das vezes à formação de mocambos e também de quilombos. No idioma, no dialeto bantu, mocambo quer dizer esconderijo. Então, vários esconderijos, vários mocambos acabavam formando um quilombo. Entre os quilombos, que a professora vai falar na próxima aula, até que ele é importante para a gente entender o dia 20 de novembro, nós vamos falar do quilombo de Palmares, que surgiu no início do século XVII, na região da Serra da Barriga, pertinho de Maceió, em Alagoas, hoje faz parte de Alagoas, e é onde houve uma resistência muito ferrenha, foi uma resistência que realmente deixou marcas na história e acabou fazendo com que o quilombo de Palmares se tornasse extremamente importante dentro da história do Brasil. Então, a gente acaba percebendo que essa forma de resistência, além dessas que a professora já citou, também tem algumas outras que eu gosto muito de falar. Inclusive, a professora está aqui com uma amostra dela. É a resistência cultural. Por mais que você queira que eu deixe a minha cultura, eu não vou deixar. Por mais que você queira que eu abrace a sua religião, eu vou trazer a minha junto. Sincretismo religioso no Brasil. Por mais que você não queira, eu vou sim usar os meus adereços. Por mais que você não queira, você vai se encantar com a comida que eu como. Biju, feijoada, cocada. E aí, esses dias eu estava assistindo uma reportagem que eu achei muito interessante. Um senhor falava assim: os negros reclamam tanto da vida deles, mas eles comiam feijoada. E aí, nesse momento, me deu a vontade, eu vou fazer isso, de falar para este senhor, pena que ele não era da minha região, eu ia falar para o senhor: vamos conversar um pouquinho sobre o governo getulista? Sobre o ideal nacionalista da década de 30? Vamos conversar um pouquinho? O senhor sabia que sim, os escravizados inventavam a feijoada, era uma delícia. Eles pegavam o feijão preto, que era o mais comum, o mais simples para eles, e pegava miúdos que sobravam do porco, que o senhor não queria. Inclusive, a maioria das comidas deixadas pelos afrodescendentes vão ser dessa parte que o senhor renega no seu prato. Só que quando a gente pensa em feijoada, hoje, o que a gente pensa? Feijoadinha, bem gostosa, cheia de calabresa, de
paio, costelinha de porco defumada. A gente pensa numa farofinha com bacon bem temperada. A gente pensa num couve passado na manteiga. A gente pensa numa laranja. Esse sistema de feijoada que a professora está acabando de falar agora não foi herança dos escravizados. Eles só criaram uma feijoada feita de miúdos, daquilo que o Senhor não queria. Quem vai acabar inserindo todos esses outros ingredientes, fazendo com que a feijoada realmente seja um prato excepcional e que seja, junto com a caipirinha, o carro-chefe do Brasil, vai ser depois, na década de 30, nesse processo de nacionalismo, né? Então, quando a gente começa a falar da resistência, e aí entra um ponto extremamente importante. Graças a essa resistência dos escravos negros, ainda hoje, nós ainda, além de termos todos esses itens que a professora já disse, a gente também tem uma outra coisa que é muito clara. A língua portuguesa absorveu bastante do dialeto das palavras que vieram dos negros africanos, e eles acabaram, então, tornando o nosso idioma, a língua portuguesa, muito mais rica, como também existem palavras de origem indígena. Por isso que é muito comum a gente escutar assim: meu Deus, como que é difícil aprender o português, porque tem tantas palavras. Para cada situação existem vários verbetes, vários vocábulos, várias palavras que a gente pode utilizar. E isso é uma prova da miscigenação brasileira. Como a professora já disse anteriormente, esse tema é muito amplo, a gente poderia ficar realmente aqui dias falando sobre isso. Mas eu gostaria de terminar essa aula dizendo o seguinte: os negros resistiram bravamente à escravização. E isso fica muito claro, principalmente nos relatos históricos e até hoje, em toda a influência cultural que ele nos deixou. Então, mais do que nunca, é inadmissível qualquer postura racista. Nós realmente, como a professora disse lá no comecinho, a gente não precisaria realmente de um dia da consciência negra se a gente realmente praticasse a consciência humana de fato. Então, até mais. Como sempre, foi um prazer estar com vocês. Tchau! Antes de terminarmos, nós vamos falar de uma outra forma de resistência à escravização no Brasil, que foi a capoeira. A capoeira foi criada no Brasil no século XVI por negros africanos. Há duas teorias que explicam o surgimento da capoeira. Uma delas que ela deve ter surgido na senzala e ela era camuflada em forma de dança para não ser mal vista ou proibida pelos senhores. A outra teoria diz que a capoeira deve ter surgido, pode até ser no quilombo de Palmares ou em outro quilombo, e ela servia justamente para proteger o quilombo dos invasores. Durante um bom período da história, a capoeira foi mal vista, até que em 1940, o presidente Getúlio Vargas, ao assistir uma roda de capoeira, percebeu que ela não fazia mal a ninguém e acabou tornando a capoeira um esporte do Brasil, autorizou que ela fosse apresentada ao público e que ela também fosse praticada. Em 2014, a capoeira se tornou patrimônio imaterial da humanidade e hoje ela é conhecida no mundo inteiro. E tem praticantes, e muitos praticantes. Então, fica